tarde. Cadê a chuva, Solange? Tá ficando escurecido, como diz minha mãe. Nossa, a gente fica torcendo pra chover. Aí do nada aparece o sol. Aí começa a dublar, a gente. Mas tá escurecendo. Ai, Deus queira que escureça. Fica bem escurecido e cai de vez tudo. Tá ficando escurecido lá. Oi, gente, tudo bem? Olha aqui, estamos aqui ao vivo pelo Facebook. Né, Luquinha? Estamos ao vivo pela tela da Band. Você está ao vivo sempre no nosso coração. É o melhor momento do Falando Nisso, quando a gente está juntinho para aprender, para orientar, para dividir muita coisa. Só que antes de sempre começar o nosso bate-papo, a gente tem a mensagem do dia para refletir um pouquinho, para aprender um pouquinho. Às vezes a gente tem tanta pressa em fazer as coisas, só que dá medo, né? Você trava. Então, na dúvida, não faça nada, absolutamente nada. Entregue tudo nas mãos de Deus, porque Ele vai fazer por você. E tenha certeza que Ele nunca erra. A gente comete erros, Ele jamais. Esse é o nosso toque de terça-feira. Luquinhas Alviverde conta tudo o que vai rolar no programa de hoje. Sol, no programa de hoje veremos que está cada vez mais difícil para o ex-presidente Lula. E no final do segundo tempo, a Justiça suspende norma que permite cobrança de bagagens de passageiros. Participe você do programa, tire as suas dúvidas. Para isso, anote os nossos contatos. Faça sua pergunta também pelo aplicativo Você na Band Vale. Eu quero comentar com você de prêmios que tem no Face. Você que assiste a gente ao vivo também, aproveita e já participe, viu? No Facebook tem a cesta da Polipet, são vários produtos para o seu bicho de estimação. Você curte, compartilha e já concorre. @Falando Nisso Band é nosso Instagram, tem o kit da Tovip para você sorrir muito mais bonito, fácil de participar também, vale a pena então você concorrer. E aqui no meu bolso, olha que bacana que tem para você que está assistindo o programa ao vivo e participar também aqui pelo telefone, 3922-1387. São 2 pares de convite para você assistir aí a palestra Mulher Diamante da Nelma Penteado no dia 22. Então participou ao vivo, vai concorrer. A produção no final do programa liga de volta para você que for sorteado, tá bom? Bora aprender bastante? Dia do seu direito. Tá precisando de um dinheirinho para comprar uma casa nova, reformar, construir, hein, Luquinha? Pois é, quais são as dicas para a gente conseguir um bom financiamento habitacional? Para você viver o sonho da casa própria sem ter pesadelos com isso. São tantos pacotes que estão mexendo, né? Previdência, trabalhista, que aliás a gente vai voltar a falar sobre isso. Ele veio de Brasília, ele entende tudo sobre crédito imobiliário, quando você deve fazer, se é bom fazer. Ele é especialista em crédito imobiliário, chegou de Brasília agora, a gente está muito feliz em recebê-lo novamente, Gilberto Melo. Gilberto, que prazer. Clique Habitação, um site muito legal, com muitas dicas boas. Obrigada, viu, Gilberto? Gilberto acordou cedo para vir para cá. 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, obrigado, viu, Gilberto? Pegou o voo das 7. Ah, meu Deus do céu. Tomou café com Temer e veio para cá. Ai, puxa as orelhas dele, ó, por favor. Você pode participar ao vivo pelo Facebook, pode participar no WhatsApp, por telefone. Se não quiser, não precisa se identificar. Agora, está querendo comprar uma casa, está querendo reformar, de repente, qual é o melhor momento? Crédito imobiliário. A gente conversou sexta-feira com o Paulo Scaff, presidente da Fiesp, que o país está sem crédito. Os bancos não estão abrindo créditos enquanto a gente não tem uma decisão política e administrativa. Para crédito imobiliário, como é que está a situação? Bom, boa tarde, né? Para as linhas de crédito com recursos de FGTS, como o programa Minha Casa Minha Vida, ou carta de crédito FGTS, os recursos não estão aí disponíveis, tem as melhores taxas de juros disponíveis, mas é para pessoas com faixa de renda até o último pacote até 6.500 de renda. Por mês? Por mês. Quem ganha até 6.500. Renda familiar. Uhum. Tá, então isso aí tá normal, tá funcionando direitinho. Os financiamentos com recurso de poupança tiveram um aumento na taxa de juros desde o final do meio do ano passado, né? E a tendência é que com a queda da taxa Selic, a médio prazo voltarem a cair as taxas. Mas depende
basicamente dos recursos, os depósitos de poupança voltarem a crescer. Entendi. Quer dizer que uma coisa depende de outra, né? A gente viu uma evasão, uma retirada grandiosa de recursos da poupança, porque as pessoas estavam com medo, pagando conta, e isso daí fez com que os juros aumentassem. A partir do momento que tiver mais investimentos, os juros tendem a cair? A questão é assim, o banco é um intermediário de recursos. Uhum. Então, ele usa o dinheiro da poupança para fazer o financiamento. Entendi. Se a Caixa, por exemplo, que é o maior banco que aplica praticamente todos os recursos disponíveis, até mais do que o Banco Central exige, ela tem limite. Por quê? Porque as pessoas sacaram da conta, entendi, ela passou a ter que usar outros recursos mais caros, tipo um LCI e outros recursos mais caros, e aí teve que fazer um mix, e a taxa de juros teve que subir. Tá ok, então. Luquinha, tem bastante participação aqui sobre reforma também. Pois é, estou achando interessante aqui também, Solange. Eu não conhecia RCPM. E o Cláudio disse que está no Minha Casa Minha Vida e disse que veio isso escritinho para ele. Ele quer entender o que é o RCPM. O RCPM é um seguro que quem paga é o vendedor. O objetivo desse seguro é garantir durante os 5 anos que, se houver um problema na residência, esse seguro vai cobrir. Que tipo de problema? Tipo rachaduras, problemas construtivos no imóvel. Então, por que ele foi lançado? Principalmente para os construtores assim, individuais ou que... assim, engenheiros que faziam a casa individualmente e vendiam pelo programa, muitas vezes o mutuário, o cliente, não tinha como localizar essa pessoa para ele poder ir lá e reformar. Então, com esse seguro é uma garantia? Esse seguro é uma garantia para o comprador de que, se acontecer um problema, primeiro ele aciona o construtor, e se o consultor não reformar, esse seguro vai cobrir. Ok. Bom, tem uma pergunta que eu já fiz para ele, porque muito me interessa, viu, Regina? Eu vou mostrar para ele. Será que é possível você reduzir a prestação de um financiamento que você assinou lá atrás, Luquinha? Olha, pensou? interessante, hein, Solange? Boas notícias mesmo que a gente vai dar para você daqui a pouquinho, tá bom? Não sai daí não, porque agora a gente fica bem antenado das notícias da redação. Notícias de Brasília, o ex-presidente Lula presta depoimento no Distrito Federal por suspeita de obstrução na Lava Jato. Nós vamos aos detalhes com a nossa querida repórter Daniela Lopes, ao vivo da redação do Falando Nisso. Boa tarde, Dani. Muito boa tarde, Solange, Lucas e amigos do Falando Nisso. Pois é, o depoimento começou às 10 horas da manhã na sede da Justiça Federal em Brasília. E esta é a primeira vez que Lula é questionado em juízo em uma ação penal relacionada à Operação Lava Jato, viu, Solange? Na semana passada, o juiz federal Ricardo Augusto Soares Leite, da 10ª Vara Federal, negou o pedido do ex-presidente de ser ouvido em São Bernardo do Campo por videoconferência. Lula será interrogado pelo juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília. Ele deveria ter sido ouvido em fevereiro, mas o depoimento foi adiado e remarcado para hoje em razão da morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia. Lula é um dos 7 réus da ação penal que investiga se houve uma tentativa do grupo de convencer o ex-diretor da Petrobras, Nestor Severo, a não fechar acordo de delação premiada em troca de redução de pena. O ex-presidente nega. De acordo com a acusação, o então líder do governo Dilma no Senado, Delcídio do Amaral, foi gravado e depois preso após oferecer ajuda a Nestor Severo para que fugisse para a Espanha pelo Paraguai. O ex-senador prometeu que conversaria com ministros do Supremo para tentar libertá-lo. Na conversa gravada com o filho de Severo em novembro de 2015, ele também ofereceu ajuda financeira mensal de R$50 mil para a família e honorários de 4 milhões para o advogado do ex-diretor da Petrobras, Edson Ribeiro. Pois é, e em depoimento, o ex-presidente Lula, mais uma vez, disse que sofreu um massacre e que nunca obstruiu a Operação Lava Jato. Também são réus da ação penal o pecuarista José Carlos Bunlai, o ex-senador Delcídio do Amaral e outras 6 pessoas que devem ser ouvidas ainda esta semana, na sexta-feira. E por medida de segurança, a via de acesso ao prédio que recebe o depoimento do ex-presidente foi interditada pela Polícia Militar do Distrito Federal. Bom,
Dani, mudando um pouquinho a figurinha, você lembra da história das sacolinhas dos supermercados? Cobra, não cobra, quem paga, quem não paga? Parece que a cobrança para despachar bagagens nos aeroportos está a mesma coisa, mais uma suspensão, porque a cobrança deveria começar hoje, né? Isso mesmo, viu, Solange? Deveria começar hoje, mas a Justiça Federal suspendeu provisoriamente aí a cobrança pelo despacho de bagagens nos aeroportos brasileiros. O Ministério Público argumenta que a tarifa extra fere os direitos do consumidor. Mas, apesar disso, outras mudanças foram mantidas, como o cancelamento de passagens sem custo para o passageiro. Que depender dos passageiros, a cobrança extra por bagagem despachada não sai do papel. Pega a taxa de embarque mais a mala aqui. Totalmente errado. Queria compensar se realmente a passagem baixar. E que eu não estou vendo, que eu estou pesquisando passagem e para mim permanece o mesmo valor. A permissão para cobrança foi dada em dezembro pela Agência Nacional de Aviação Civil, que alega que os bilhetes podem ficar mais baratos. No entanto, não existe nenhuma exigência da ANAC para que as empresas aéreas de fato baixem os preços e repassem a economia ao consumidor. A Justiça concedeu a liminar com base em uma ação movida pelo Ministério Público Federal. O argumento é de que a cobrança fere os direitos do consumidor. Em dezembro do ano passado, o Senado já havia derrubado a cobrança. A suspensão definitiva ainda depende de uma votação na Câmara dos Deputados. De olho em possíveis mudanças, o Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo realizou uma operação especial em 9 aeroportos do estado para fiscalizar as balanças utilizadas no momento do check-in. E nós autuamos 2 empresas com balanças regulares em 2 aeroportos. Uma em São José do Rio Preto e outro em Presidente Prudente. As outras mudanças incluídas no pacote aprovado pela ANAC continuam valendo. O consumidor poderá fazer o cancelamento de passagens ou alterar datas com até 24 horas de antecedência sem multa. As companhias aéreas deverão reembolsar o passageiro que solicitar o cancelamento de bilhetes em no máximo 7 dias. Antes, o prazo era de 1 mês. E a correção do nome do cliente no bilhete por erro de digitação deve ser feita sem custos. Além disso, quem perde o voo de ida continua com a volta garantida. Pela regra anterior, quem perdesse o trecho deveria obrigatoriamente pagar também pela volta em um novo bilhete. Passei por essa situação com a minha irmã e com a minha sobrinha, ter que comprar 2 passagens porque nós perdemos um voo. É legal você deixar tudo isso escrito, se for viajar, deixa numa caderneta, deixa aqui no seu celular. Se for lesado, nos aeroportos tem a ANAC. Tem um órgão na ANAC, então vai lá e faz a sua denúncia. Viu, afinal, é seu direito, né? Bora conversar novamente com Daniela Lopes, agora sobre o trânsito na região. Estou com imagens aqui da Tamoios ao vivo, Dani. A gente percebe que o tempo está fechadinho, as árvores balançam para um lado e para o outro, mas pouco movimento, é isso mesmo? Isso, Lucas. Neste momento, pouco movimento, sim, na rodovia dos Tamoios, o que é normal, né, para dia de semana nesse horário. Então, o motorista não vai encontrar problemas na rodovia, segundo a concessionária também não tem informação de ocorrência grave, tudo tranquilo em todo o trecho da rodovia dos Tamoios, viu, Lucas? Agora a rodovia Presidente Dutra também, tudo tranquilo aqui, só vai ter problema mesmo lá em São Paulo, mas aqui no Vale está tudo tranquilo. Só um recadinho para o usuário que trafega por São José dos Campos, havia uma faixa interditada para obras no quilômetro 139 da pista sentido Rio, ali na ponte sobre o Rio Pararangaba, mas segundo a CCR Nova Dutra, que administra a rodovia, essa faixa foi liberada, então o tráfego fluindo normalmente, as obras somente no acostamento agora, Lucas. Obrigado, Dani. A gente percebe também que a balsa você precisa ter um pouco de paciência, tanto para atravessar para Ilhabela quanto São Sebastião. Tempo de espera 60 minutos, 1 horinha aí dentro do carro esperando. Bom, o calor parece que vai dar uma trégua. Aliás, a gente está prometendo isso já tem um tempo, né? Olha a previsão do tempo. A máxima hoje é um dia fresco em Monteiro Lobato, é de 24 graus, previsão de chuva não só lá, mas também em Cruzeiro, São Luís do Paraitinga, máxima de 27, Jacareí, a máxima chega a 26 graus. Dia fechado no litoral, máxima de 28, tanto em Ubatuba quanto em Ilhabela, previsão de chuva forte para o litoral. Destacar a cidade de São José dos Campos, hoje a temperatura máxima agora para tarde é de 26 graus, amanhã começa a subir um pouquinho, mas a previsão é que tenha chuva, pelo menos aí para o final de semana, a máxima chegando a 32 graus. E uma criança de 3 anos fugiu de uma creche, foi um susto para a mãe, e a gente comenta com vocês daqui a pouco, não sai daí. A mãe chegou a criança.